Vela de força e também de reversão. As duas elas demonstram muita força dentro do mercado de opções e aí elas vão nos ajudar para muita coisa, nos impedir de fazer muita coisa, que também nos ajuda. Então me ajuda a ganhar e me ajuda a não perder. Nessa aula você vai dominar essa vela que aparece muito mesmo. Uma hora ela vai aparecer umas 3, 4 vezes, ou até mais. Ela aparece muito e agora você vai dominar ela para saber exatamente o que fazer depois que ela aparecer. Bora? Bora! Bem-vindo a mais um vídeo do canal, me chamo Thiago Etten, sou trader de opções e nesse vídeo, como eu já falei para você no início, vamos falar de vela de força. Se você já é inscrito no canal e já conhece o conteúdo, sabe que ele vai ser um conteúdo bom, já arrebenta o like. Se é a primeira vez que você está por aqui, calma. Assiste o vídeo, se ele te agregar, se alguma informação fizer sentido para você, você clica no like aí, comenta aqui embaixo depois para mim. Se você fizer isso, isso vai entregar para mais pessoas. Então se ele te ajudou, ele vai ajudar mais pessoas também. Por isso que o seu like é extremamente importante para esse conteúdo. Vamos para a tela então, que já está tudo bem separado e a gente vai conversar, vou desenhar, vou te mostrar no gráfico, como você vai identificar a vela de força, como ela vai te ajudar, as características, como ela vai te tanto ajudar a ganhar dinheiro e a não perder. Bora lá. Bora então. Vela de força / reversão. Thiago, mas o que as duas têm a ver? As duas elas vão me impedir de entrar em retração, por exemplo, e também vão me ajudar a entrar em pullback, mas isso é outro rolê que a gente vai explicar depois das características dela, porque tem muita gente que confunde uma vela de força. A gente vai focar aqui no tempo gráfico de M5. Por quê? Porque em M1 eu considero pouquíssimo tempo para mim identificar de fato uma vela de força. Às vezes o movimento foi muito rápido em M1 e a vela lá em M1 ela fez esse movimento aqui, ó, ficou de alta, por exemplo. Só que foi um movimento que de repente fez em 5 segundos, 10 segundos, e aí eu não vou considerar isso aqui de força. Agora, em M5 eu consigo ter uma representação delas. Eu consigo ver uma vela de M5 tem 5 velas de M1. Aqui, por exemplo, essa vela aqui é uma vela de M5, tá aqui. Se eu passar ela para M1, eu vou ver que são 5 velas de M1. Se eu der um zoom, ó, a vela começou aqui às 9h35, terminou 9h40, foram 5 velas de baixa. Por que eu gosto de falar de vela de força de M5? Porque eu consigo ter uma base em M1. Então essa é a primeira coisa que você tem que entender. Em M1 eu não tenho uma base muito forte. Então uma vela com muito corpo em M1, com pouco corpo, eu acabo não considerando de força ou não, porque é pouco tempo gráfico. Agora de M5 sim. Vamos falar das características dela, então por isso que a gente vai falar sobre M5, porque a gente tem uma análise mais forte por trás e tem essa representação. Movimento de vela. Então as características, como que eu vou identificar uma vela de força de fato? Imagina que você está operando suporte e resistência, assim como eu, linha de tendência e tudo mais. Você marcou uma boa região de resistência aqui para operar. Tudo que você está esperando é o mercado chegar para você conseguir efetuar uma venda aqui. A vela que está chegando próximo à região, ela começa a fazer esse movimento aqui, ó. Deixa eu desenhar para vocês. Ela nasce e ela vem de uma forma bem lenta até a região. Essa aqui é uma grande característica de uma vela de força. Uma vela lenta, uma vela que nasceu e vem de forma lenta tocar aqui para você pegar uma venda, uma retração. Então você já tem que entender que vela lenta tem tudo para ser uma vela de força, porque é bem difícil ela bater aqui e retrair se você opera a retração de M5, até mesmo para M1, tá? M1, uma vela muito lenta, você tá lá operando M1, a vela nasce, ela vem de forma muito lenta, perigoso, tá demonstrando força também. Então essa é a melhor forma de identificar uma vela de força em M1 e também em M5. Mercado lento. Só que aí você está aqui esperando essa região de resistência e óbvio que antes de tocar nessa região de resistência, o mercado ele vai te dar mais velas. O que essas velas estão fazendo? E aí é que entra a parada de me livrar de algumas coisas. Imagina que logo aqui abaixo da resistência eu tenho uma vela de força, que foi uma vela que fechou com muito corpo e a gente já vem para outra característica aqui, ó. Então a primeira, movimento lento. Você está no gráfico e você está vendo a vela que está chegando próximo à sua região e ela vem de forma lenta, não demonstra retração, mostra pavio, não está no movimento legal de sobe e desce, fica ligado que tem risco de rompimento. Uma outra característica é muito mais corpo do que pavio, exceto na reversão, porque na reversão é um outro formato de vela que demonstra força também, que a gente já vai falar aqui. Uma vela de força, a gente sabe então agora, ó, muito mais corpo do que pavio. Então, além de ser um movimento lento, quando eu olhar para ela no gráfico perdida, eu vou ver ela mais ou menos assim, ó, com bastante corpo, ou sem pavio, ou com um pouco de pavio aqui. Pode ter um pouco de pavio, pode ter um pouco de pavio, mas eu preciso ter mais corpo que pavio. Então eu tenho que tomar cuidado de não achar que isso aqui, por exemplo, é uma vela de força. Tem muito mais pavio do que corpo. Então esses são os pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. E se a gente for pro gráfico aqui agora, a gente já vai ver que olhando ele, a gente já vai ver muitas velas que demonstram força só de bater o olho aqui.
Vamos lá. Ó, tô com o gráfico agora, vou passar para M5. Aqui, por exemplo, eu tinha uma região de suporte, já vou usar esse exemplo para vocês. Ó, aqui eu tenho uma região de suporte formada por fundos. O mercado ele veio tocar aqui. Tá vendo que essa vela é uma vela que tem muito mais corpo do que pavio? Ela está demonstrando força. Só que não é exatamente isso que me faria não entrar nessa operação. É um movimento lento. Não tem como a gente ver o movimento dela agora, porque ela já se formou. Mas se o movimento dessa vela estivesse lento, eu ia dizer para mim que essa vela é uma vela de força e não poderia entrar. E de fato, o movimento aconteceu. Agora, usando esse exemplo aqui, ó, essa vela que está se formando agora, tá vendo que ela tá indo lá embaixo e mostrando o pavio? Ela veio até aqui, retraiu. Tá vendo que ela tá se movimentando? Isso é ótimo para retração. Então, depois eu vou dar uma dica bônus para vocês usando isso, mas isso é bom. O problema, de fato, é quando a vela ela praticamente não se movimenta ou se movimenta de uma forma bem lenta até a sua região. Aí, de novo, voltando aqui pro gráfico, a gente vai encontrar, ó, olha só, uma vela de força aqui, pouquíssimo pavio e muito corpo. Aqui a gente tem mais uma vela com bastante corpo e pouco pavio. Aqui a gente tem uma vela com pouco pavio e bastante corpo. Na maioria das vezes, isso vai ser uma vela de força. E uma outra característica, isso aqui na verdade não é uma característica, é um erro que muitas pessoas acham que é uma vela de força e não é. Cuidado para não se confundir. Por que eu tô trazendo essa aula para vocês usando M5? Porque a gente consegue usar uma base de M1. Foca comigo, desenha para você entender exatamente o que eu vou falar. A gente já sabe que uma vela de M5 possui 5 velas de M1. Então esse é o primeiro ponto. Uma vela de M5 é igual a 5 velas de M1. Para mim definir de fato se essa vela de M5 foi uma vela de força, é necessário que em M1 tenha representação de força também. Mais ou menos assim, ó. O mercado começou a cair em M1. Caiu, 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 caiu. Lá em M5, como é que essa vela em M1 vai estar? Desse jeito aqui, chegando no meu suporte. Várias velas de baixa. Em M5, bastante corpo, então a gente volta para a característica. Em M5, bastante corpo, pode ter um pouquinho de pavio, porque em M1 deixou um pouco de pavio, tem pavio, não tem problema, mas tem mais corpo do que pavio. Em M1 também demonstrou força. Só que, o que vocês vão ver? Às vezes acontecer também. O mercado fazer isso aqui, ó. Essa vela cai, essa vela sobe. Isso em M1, tá? A representação. Essa cai, aí essa sobe um pouquinho, aí essa aqui cai mais um pouco. Como essa vela vai estar representada, imagina que cai aqui assim, ó. Como essa vela vai estar representada em M5? Uma vela que em 5 velas de M1 ficou lateral, em M5 vai estar com um pouquinho de pavio por conta desse ponto aqui e bastante corpo por conta dessa vela que finalizou aqui. Essa vai ser a vela de M5. Quando eu olho e vejo só essa vela de M5, eu vejo muito corpo. Então automaticamente eu vou parar e vou pensar, opa, o Thiago falou que uma vela que tem muito corpo, muito mais corpo que pavio, é uma vela de força. Só que como tá essa vela em M1? Será que em M1 demonstrou força também? Ou ficou bem lateral? De forma resumida, quando em M1 fica dessa forma aqui, só significa que em M5 terminou assim, mas não significa que M5 está demonstrando muita força, como se em M1 tivesse uma sequência de velas, por exemplo, 4 velas de uma cor, uma de outra. Aqui a gente já tem uma vela aqui em M5, é o primeiro ponto, eu identifiquei essa vela aqui, ela é uma vela de força. Olhei em M1, será que é de força mesmo? Olhando em M1, eu vejo uma sequência de velas de M1 em queda, então sim, essa vela foi uma vela de força. Da mesma forma como essa vela aqui do lado, ó, se eu passo ela para M5, essa vela aqui ela tem bastante corpo e tem pavio, tem um pavio aqui embaixo indicando uma reversão, ou seja, a vela ela foi lá embaixo e estourou para cima. Passando para M1, eu vejo uma sequência de velas de alta, então sim, é de força. O grande problema é, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo que aqui eu tenho 5 velas em M1 meio que lado a lado? Então, se essa vela fechasse de força em M5, talvez ela não estaria representando força de fato. Olha só, aqui, por exemplo, eu achei uma vela que ela começou às 6 horas. Vou usar ela como exemplo, mas se você começar a rodar o gráfico, você vai ver um monte de coisa assim, tá? Muitos exemplos. Essa vela, ela começou às 6 e finalizou às 6h05. Então, aqui eu tô com o gráfico em M1. Você tá vendo que ela tá bem lateral aqui? Bem lateral. Em M1, não demonstrou uma força de baixa muito grande, nem de alta. Quando eu passo e vejo essa vela em M5, eu vou ver que ela tem mais corpo do que pavio, por exemplo, que é essa vela aqui, ó, 6 para 6h05. Ela tem mais corpo do que pavio, porém ela não demonstrou uma força gigante, porque a representação dela em M1 não demonstrou tanta força como, por exemplo, ó, vamos ver se essa aqui representou, 6h40 para 6h45. Em M5 ela tá muito de força, essa vela aqui, ó. Vamos ver em M1 se de fato foi de força ou não. 6h40, 6h45. Eu tenho 4 velas de baixa, eu tenho um movimento de queda, eu não tenho aquele movimento lateral acumulado que eu acabei de mostrar. Então, você sabendo disso, a partir de agora, a gente já vai dar um passo a mais aqui, ó, e vai falar de qual a importância. Turma, eu ia falar sobre a vela de reversão aqui também, porque são duas velas que demonstram força. Porém, vela de reversão dá outro conteúdo de um vídeo de 15, 20 minutos pra cá. Pra vocês verem, eu tô focando só na vela de força. Então, eu prometo que eu vou trazer um vídeo só de reversão pra vocês, mostrando o que é, o que não é, porque também pode gerar muita confusão. Vamos focar só na vela de força agora, tá? Então, agora que você já sabe identificar uma vela de força em M5
M5 olhando em M1, qual que é a importância dessa vela no nosso operacional, no nosso dia a dia? O que isso vai me ajudar de fato a eu saber disso? Olha só como me ajuda. Eu tenho uma linha de resistência, o mercado eu já defini que eu quero entrar vendido nesse ponto aqui, numa retração, por exemplo, de M5. Aí a vela anterior, ela faz isso aqui, ó. A vela anterior, ela vem e o mercado fecha desse jeito aqui em M5, deixa um pouquinho de pavio, mas tem muito corpo. E você para e olha, opa, tem muito corpo. O movimento não foi tão bom. Será que essa vela foi de força ou não foi? O que você vai fazer agora? Sai de M5, passa para M1, olha o gráfico em M1, você vai ver. Será que foi de fato uma força em M1? Ou em M1 ficou bem lateral e só ficou assim em M5? Então, essa vela não tem tanta força assim. E aí, isso pode te ajudar a pegar uma retração aqui, porque você vai ver que não demonstrou tanta força aquela vela ali. E aí, se essa vela aqui, ó, ela nasce e ela vem, ela tem corpo e vem tocar aqui, você já tem duas coisas que você vai ter que entender agora. Imagina que você pegou e você observou essa vela e essa vela fez isso aqui, ó, movimento de demonstrar retração, igual a gente mostrou no começo do vídeo, demonstrar retração, tocou. Você pode entrar para retração? Pode, porque é um movimento muito bom. Por mais que ela tenha muito corpo, o movimento está correto. Você só vai considerar não entrar quando isso aqui acontecer, ó. Vem, ó. Ela só vem sem demonstrar retração e vem com um movimento lento. Ela fica parada no meio do caminho, sobe mais um pouquinho, para, sobe mais um pouquinho, para, você não vai fazer nada. É uma vela de força se formando, olha a característica aqui, ó. E também, ela já vai te dizer que você não vai poder entrar em retração quando isso acontecer, ó. Imagina que a vela vem aqui, beleza, deixou um pouquinho de pavio, aí essa vela, ela vem e finaliza desse jeito. E essa nasce para você poder fazer uma operação aqui de venda. Só que essa vela aqui, ela tá dessa forma em M5, demonstrando muita força. Vai lá, abre M1 e vê que as 5 velas de M1 tá meio que assim, ó. Ou uma vela foi de baixa, mas a outra já subiu, demonstrou força. O que aconteceu? Essa vela vindo tocar, essa vela demonstrando muita força, eu já não vou entrar. Eu nem vou pensar em olhar o movimento dessa vela, se é um movimento fraco ou não, se é um movimento de demonstrar retração ou não, se é um movimento lento ou não. Não vou me preocupar. Por quê? Porque essa vela, ela já me indicou força, tanto em M5, e confluiu essa força em M1. Eu já anulo a possibilidade de pegar uma retração aqui, porque eu posso tomar o Lois de bobeira. Ou seja, ela vai me ajudar a não perder dinheiro em retração, quando ela demonstrar força antes do ponto de entrada, ou quando, pô, aqui tem muito pavio bonito, top, mas aqui o mercado tá lento. Também não vou levar Lois, porque eu sei que a característica dela é movimento lento. Vela lenta, eu não vou entrar. Eu quero uma vela legal, que esteja demonstrando retração ou rápida. Mas e aí, Thiago, então quer dizer que agora eu não posso fazer mais nada quando vela de força aparecer? Não, você pode. Aqui, ó. Como que ela vai me ajudar? Ela vai me ajudar, por exemplo, em um pullback, ou o famoso falso rompimento. Se você é muito iniciante, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo. Inclusive, esse conteúdo tá sendo bom pra você, tá te agregando? Arrebenta o like agora, então. Vai lá, tô esperando. 1, 2, 3, clica no like, é nóis. Eu vou deixar aqui embaixo um vídeo te ensinando retração de M5 e te ensinando falso rompimento ou pullback de M5 também, para você entender do que eu tô falando aqui. Mas basicamente, quando acontece uma vela de força, eu vou esperar, ó, era pra mim ter falado pra vocês aqui, ó, esse é o meu Instagram do Aulas Trader, que é o meu Instagram, só que o nome é Aulas Trader. E nesse link aqui, ó, tem uma planilha de gerenciamento para você baixar, tá? Pronto, tá avisado. Vai lá, o link tá aqui embaixo também, para você ir para esse Instagram, onde eu compartilho meu dia a dia, tudo que me traz resultado, tá? O que vai me ajudar então, Thiago? Pô, apareceu uma vela de força aqui. E agora? O que isso me ajuda? Imagina que eu tenho uma região de resistência aqui em cima, tenho uma outra região de resistência aqui, e o mercado vem e faz essa velinha, faz uma vela de força aqui. Você viu que essa vela de força de fato não entrou na operação, o mercado vem e faz o rompimento aqui. Rompeu essa zona de resistência. O que pode me ajudar? Num pullback. Como o mercado ele vem demonstrando muita força, eu já evito loss aqui na retração, mas o mercado pode fazer isso aqui, ó. Bater aqui, subir para ir em direção a essa região. Falando de um termo bem simples, tá, turma? Claro que existem filtros que você vai ter que analisar, mas isso já é uma parte avançada, e lá no vídeo de retração aqui embaixo e falso rompimento você vai ver pullback. Como também ele pode fazer isso aqui, ó. Tem um ponto de resistência, o mercado pode romper com força, voltar fazendo um falso rompimento, que também vou te ensinar no vídeo abaixo aqui, e aí o mercado pode tocar aqui e estourar para baixo, fazendo esse movimento aqui, ó. Você evitou o loss aqui porque demonstrou força, só que essa vela, ela demonstra força de baixo, ou seja, ela tá num movimento bem lento, rompeu a região, você foi lá em M1, conferiu que de fato ela foi de força, ela não tá te enganando, você consegue pegar uma venda aqui num pullback ou no falso rompimento. Ou seja, uma vela de força, ela tem que andar com a gente, velho. Aqui, ó, dica bônus. O que é a dica bônus? É você entender que a vela de força, ela vai ser sua amiga, ponto. Você não tem que ter medo dela. A hora que ela aparece, você vai saber o que fazer. Quando eu identificar uma vela chegando à minha região, por exemplo, que vai tocar, tá? Ela tá esticada,
você vai parar e falar assim, essa vela de força, tudo vai depender do movimento. Então, qual que é o melhor movimento para retração? Esse, ó, demonstrar retração. Tá vendo essa vela aqui? Tá vendo que ela ficou bem paradinha agora? Ela tá bem parada. Este movimento aqui, que ela tá bem paradinha, ó, fixa em um ponto, não é um movimento bom, porque ela tá travada aqui, tá paradinha aqui, ó. Agora, a partir do momento que ela desce mais, volta, deixa pavio, tá vendo que nesses 10, 15 segundos que eu tô falando, ela tá totalmente travada aqui? Esse é um movimento horrível para retração. Imagina que aqui eu tenho uma zona de suporte, mas aqui embaixo, ó, e o mercado tá travado aqui nesse ponto. A hora que ele vai, ele pode ir para romper, porque ele não veio fazendo um bom movimento. Deu para ver que o mercado aqui, ó, o AudiCAD, o EuroCAD também parado, ó. Agora ele deu um pico, ou seja, melhorou o movimento um pouco mais rápido. E aí ele começa a mostrar pavio, tá vendo, ó? Esse aqui, ele não é um movimento de força, porque ele demonstra retração. Ou seja, quando você encontrar no gráfico um ponto de resistência, uma vela chegando até a região e ela vem demonstrando retração, tá tudo bem. Agora, veio demonstrando força e espera romper para trabalhar um pullback, ou se essa vela, ó, o que é a dica bônus para você entender? Você meio que tem 3 coisas para fazer em uma região só. Imagina que você identificou a região de resistência aqui, aí você vê o mercado chegando. O mercado faz o rompimento e você identificou esse rompimento, porque você viu que a vela era lenta, ou você viu que a vela anterior demonstrou força, então você já sabe que o mercado está com força. Aí, meu brother e minha brother, o mercado vem nessa vela aqui e nasce com um movimento muito lento também. Lento, movimento lento, vem, movimento lento, rompe. E aí você tem a estratégia de usar aqui o falso rompimento, por exemplo. Ou essa vela nasce aqui com um bom movimento de retração, pode tocar aqui, estourar para cima, ou seja, domine vela de força que vai te agregar para entrar em retração, vai te agregar para não levar loss em retração, saber diferenciar, mas pegar o pullback ou falso rompimento, tá bom? Te espero lá no Instagram do Lost Trader, espero que este vídeo tenha feito sentido para você. A gente focou em uma vela, eu prometo trazer um vídeo focado só em vela de reversão, que é outro rolê, é outro formato, tem muito mais pavio, tem que olhar a representação, enfim, você vai ver nesse vídeo aí, são 2 velas muito boas, tá? Que vão te ajudar também, tanto retração quanto falso e pullback. Tamo junto, é nóis e até o próximo. Repita o like e se você não